Olá, sejam bem-vindos ao The Driven Career Podcast. Esse é um espaço onde nós conversamos sobre vida profissional e desenvolvimento pessoal para te inspirar a vencer os desafios e crescer na sua carreira. E hoje nós temos uma convidada muito especial falando direto de Madrid, na Espanha, e nós vamos conversar muito sobre carreira internacional, quais são os requisitos, o que é importante para conseguir crescer na carreira quando você está nesse mercado global, quais são os aspectos na hora de reportar para um gerente, para uma liderança também que faz parte de uma estrutura global, como é que isso funciona, quais são as competências, quais são as formas que você pode ter sucesso quando você está dentro desse mercado. Então, vamos lá para o episódio. Estou aqui com a Fabiana Siqueira, ela é Senior HR Manager, e eu vou passar para você, Fabi, para falar um pouquinho sobre quem você é e o que você faz. Oi, tudo bem? Estou ótima, super animada para a nossa conversa. Espero que o que a gente traga aqui, né, essa troca, possa ajudar as pessoas que estão aí buscando, né, uma carreira internacional. Bom, só me apresentando aí, né, sou, como você comentou, sou Senior HR Manager em uma multinacional, trabalho já há mais de 15 anos em recursos humanos, sou formada em psicologia, pós-graduada em administração de recursos humanos pela FAAP, e num aspecto um pouquinho mais pessoal, sou mãe de uma bebezinha de 6 meses, ainda de licença maternidade, sou mãe de pet também, e como hobbies, eu adoro correr, eu adoro sair de passeio pelo parque, e quando era possível, porque aí dei uma pausa por causa da maternidade, mas adoro, né, tomar bons vinhos, e principalmente se tiver em boa companhia, né, com família, amigos, e bom, esse é um pouquinho aí de mim. Obrigada, Fabi. Ai, que delícia, não é verdade. E essa é a diferença, a gente ainda vai falar sobre isso, mas essa é uma das coisas, né? Assim, nós criamos novos amigos, novas conexões, então e a gente passa a valorizar muito mais até essas relações, né? Porque quando você tá fora, você não tá perto da família, mas é muito bom poder aproveitar e conhecer novas amizades e curtir um pouquinho com essas pessoas que a gente conhece ao longo do caminho. Bom, então, Fabi, como é que aconteceu essa oportunidade de você hoje morar em Madrid, trabalhar para uma empresa internacional? Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória até você chegar aí. Combinado. Eu diria que foi um pouquinho dos dois, né, um pouquinho de foi acontecendo e um pouquinho de, houve planejamento. Quando eu, enfim, olhando lá para trás, né, quando eu era realmente bem novinha, eu já vi que eu gostava muito de viajar, de ter contato com novas culturas, eu vi que eu tinha facilidade para aprender idiomas. Então, quando eu estava na escola colegial, eu, estudei, inglês e espanhol em uma escola de idiomas, né. Para ser muito sincera, na época, não foi pensando na minha carreira, pensando: "Ai, nossa, porque eu quero morar fora", foi porque eu queria, ver filmes e cantar as músicas das bandas, dos artistas, né, que eu gostava na época, e eu queria entender a letra, né, não que eu saiba cantar bem, infelizmente. Mas eu fui mais por isso e claro, eu tive um suporte dos meus pais e, obviamente, eles pensando mais na minha carreira, né. Então eu comecei a estudar já, né, novinha e bom, e aí indo já lá para a universidade, eu cursei psicologia, né, como eu comentei, e quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a buscar, um trabalho, um estágio. Na época eu não pensava em recursos humanos, na área organizacional, né, eu comecei psicologia mais com a área clínica em mente, mas eu consegui um estágio, já no meu segundo ano de faculdade em uma multinacional alemã, e a experiência foi muito legal, foi muito bacana, e aí eu vi que eu gostava, e também foi a minha introdução aí, né, no mercado de trabalho, no mercado corporativo global, e eu vi que aquilo me encantava, né. Então, aí eu movi de uma coisa foi acontecendo, para começar realmente um planejamento. E aí, em relação ao planejamento, claro que aí eu comecei, a investir mais, em energia, em tempo e claro, financeiramente, né, para conseguir desenvolver a minha carreira, né, no aspecto mais, internacional.
Quando eu terminei a universidade, eu decidi ir fazer um intercâmbio para aprimorar ainda mais o meu inglês. Então, eu fui para a Austrália, né, para Sydney, né, e Legal, foi lindo lá, né? lindo, maravilhoso. Super recomendo quem estiver buscando aí um lugar para fazer intercâmbio. Claro que é super longe, né, do Brasil, mas vale muito a pena, foi muito legal. E isso também fez com que aí eu tivesse a certeza de, poxa, eu quero viver isso novamente. Depois que eu voltei, eu falei, não foi suficiente, né? Eu ainda quero poder ter essa possibilidade de novo morar fora do país, de ter uma carreira, né? De passar uns anos fora. Então, eu voltei ainda mais com essa ideia na cabeça, né? Então, aí eu fiz assim, né, claro, fui estudar inglês, voltando ao Brasil, eu também fiz alguns cursos, quando eu estava de férias, fiz cursos intensivos de espanhol, no Chile. Também eu contratei professores particulares e nativos, né, tanto para inglês e espanhol. Então, eu continuei investindo pesado nesses dois aspectos. E com relação ao trabalho, né, eu sempre busquei, né, empresas multinacionais para trabalhar, sempre busquei oportunidades em empresas multinacionais, né, justo para, claro, poxa, se eu estou investindo tanto em idioma para continuar, né, para colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo, né, e porque eu gostava muito, né, desse ambiente global, então sempre trabalhei em empresas multinacionais, e eu acho que contou muito, né, né, no trabalho foram duas coisas. Uma que eu sempre fui muito clara com os meus gestores, que esse era um dos meus objetivos, né, de ter uma carreira internacional, ou, claro, realmente morando fora do país ou estando no Brasil e tendo oportunidades de ter muito contato com pessoas em outras regiões, de aprender sobre outras regiões, né? Então, eu sempre fui muito clara que isso era que ter esse contato multicultural que eu gostava muito, que me motivava muito, né? E que esse era um dos meus objetivos de carreira. Então, e aí eu tive muita sorte, né? Porque eu sempre, enfim, tive excelentes gestores e eu tive muito apoio, né? É, E aí também, até com o apoio deles, sempre que houveram oportunidades para eu participar ou até para liderar atividades e projetos que fizessem com que eu tivesse contato com outros países, né, com colegas em outros países, ah, eles perguntavam se eu, poxa, se eu topava, se eu estava afim, sempre dizia que sim, Olha né? só. Então, isso foi fazendo com que eu começasse a expandir meu network, com que eu começasse a ter mais experiência, exposição, né? Isso foi ajudando muito, né? Claro que essas atividades, esses projetos, muitas vezes eles foram um extra, tá? Então eu tinha, claro, tudo aí os meus objetivos, né? Os meus targets que eu tinha que fazer, e isso vinha como algo adicional, mas sempre valeu muito a pena, assim, apesar claro, do trabalho, sempre valeu muito a pena porque eu sempre tive o reconhecimento ah, depois pelo trabalho que eu entregava nesses projetos e nessas atividades, né? E eu considero que eles foram fundamentais para depois eu conseguir uma oportunidade aqui na Espanha. Então, eh, claro, falando assim, parece que foi rápido, que foi fácil, mas não foi. Foram Uhum. muitos anos, de verdade, foram muitos anos. Não foi que eu comecei, poxa, em um ano, conversando com os meus gestores e fazendo essas atividades, no ano seguinte eu já estava aqui em Madrid. Não, foram muitos anos, né? Então, é pelo menos o meu caso, hein? Claro que tem gente que pode ter mais sorte e isso pode ser mais rápido, Uhum. ah, mas no meu realmente foi um processo, né? E eu sou muito grata a esse processo, porque isso fez com que eu amadurecesse nele, que eu valorizasse, né, cada etapa e quando aconteceu, eu acho que foi um dos melhores momentos possíveis, assim, da minha vida profissional e pessoal, inclusive. Então foi muito bacana. E, inclusive, né, até antes
de acontecer, né, de eu ter essa oportunidade aqui em Madrid. Eu tinha tentado algumas outras oportunidades em outros países que eu considerava que eram mais fáceis, porque tinham mais vagas, né, o mercado um pouco mais aquecido. E eu tinha até recebido algumas negativas, né, então, poxa, não, né, alguns feedbacks negativos. E isso fez com que eu, na verdade, eu nunca desanimei, né? Eu sempre busquei entender, porque aquela oportunidade que eu tentei naquele momento não deu certo, o que eu tinha que aprimorar, o que eu tinha que aprender, né? Onde é que eu tinha que evoluir, até que deu certo, né? Então, essa foi um pouco a trajetória do foi acontecendo e do planejamento aí. Que máximo. Nossa, você já comentou bastante coisa, já até cobriu algumas perguntas que eu já tinha aqui preparado, mas assim, só para a gente consolidar e dar ênfase, acho que nos pontos mais importantes, assim, Fabi. Primeiramente, é, a questão da dedicação, né? Que a gente vê, como você disse, que foram muitos anos se preparando, então teve aí essa preparação, teve a questão da preparação do idioma. Também tem a questão das conversas que você comentou, né, com os seus gestores, de sempre deixar muito claro o seu interesse. E além de demonstrar o interesse, você também teve a atitude, né, de realmente assumir algumas atividades que, de repente, acredito eu, que nem fazia parte, assim, exclusivamente do seu job description, né? Mas essa é realmente uma das estratégias, assim, que eu acredito que funciona muito, que é você conseguir, de repente, resolver problemas ou trabalhar em áreas, ajudar em outros tipos de projetos que, além de ajudar o seu time, ajudar a empresa, você também acaba ganhando uma visibilidade e aprendendo mais, né, Fabi? Você aprende com essas atividades. Eu queria voltar aqui só um pouquinho na questão do idioma. Eu acho que é interessante porque você está na Espanha. Qual que é a porcentagem no seu dia a dia da utilização dos dois idiomas, do espanhol e do inglês? Vamos lá. No meu caso específico, no trabalho, eu uso muito, muito inglês. Eu diria que, inclusive, mais inglês que o espanhol. Mas isso é claro, é a minha realidade, né? Eu trabalho em uma empresa que é britânica, as comunicações são todas em inglês. Eu tenho um reporte, né? Eu me reporto para uma pessoa que não está aqui na Espanha, então minha comunicação também né, com minha gestora é toda em inglês. E eu não sou só responsável por Espanha, né? Eu também, dentro de recursos humanos, sou responsável por outros países, né? Então, o inglês acaba sendo a língua oficial, né, que você se comunica com todo mundo. E também essa é uma característica muito de onde eu estou. A gente também tem muita gente que são de outros países aí, né, no nosso escritório. Então, eu acabo me comunicando muitas vezes em inglês com as pessoas que também não se comunicam em espanhol. Mas claro que aí eu uso muito o espanhol para atender o escritório de Madrid, né, e falar com os companheiros que estão lá, né, não faz nenhum sentido eu falar inglês com eles, a gente se comunica em espanhol, e também para qualquer, né, provedor, né, fornecedor, perdão, Isso. Ah, é normal, gente. A gente já vai mistura fazendo uma, tudo, tá? Se não, de vocês vez em quando tiverem. passa um portunhol. A gente já mistura tudo. Às vezes eu penso em colocar algumas legendas aqui, assim, no podcast, mas a maioria das pessoas que nos ouvem, elas já estão habituadas com isso. Muitas delas até já fizeram intercâmbio, já voltaram, já têm uma noção, elas sabem como é que funciona, como que o nosso cérebro começa a virar a chavinha, né? E a traduzir o contrário de português, começa a virar as palavras de espanhol, as palavras em inglês, a gente começa a portuguesar o negócio. É uma beleza. Então, mas, enfim, aí eu falo bastante também espanhol, mas eu diria que no dia a dia até acabo falando mais inglês, né? Mas, claro, essa é uma realidade muito específica por conta da empresa que eu trabalho, por conta da minha atividade, né? E eu falo um pouquinho de português também, mas bem pouquinho, porque também atendo Portugal, né? Mas é uma porcentagem bem pequenininha. Mas com a sua bebezinha você vai falar português. Sim, sim, com ela tudo em português, para ela aprender,
né? E aí que ela já vai ter toda a exposição aqui, né, na creche, né, na escola, com os amigos, com a família do pai. Então tem que ser um intensivo em português comigo, com os meus amigos e com a minha família. Legal, é isso mesmo, eu também sigo a mesma regra. Bom, mas então só ressaltando, gente, é muito importante então realmente investir no outro idioma, se você planeja trilhar essa jornada de construir uma carreira internacional, o primeiro passo é aprender o inglês. Por mais que você mude para outros países que falam outras línguas, né, que seja espanhol, que seja sueco, alemão, eu tenho visto mesmo que a maioria das pessoas precisam primeiramente saber o inglês e depois, aos poucos, as empresas até são muito flexíveis nesse sentido, de dar aquele tempo para você se acomodar e ir aos poucos aprendendo a outra língua, né? Então, o inglês é essencial. E além da questão das competências, né, de idioma, Fabi, agora mudando um pouquinho assim, pensando no seu background de RH, né, de toda a sua exposição, toda a sua experiência hoje trabalhando internacionalmente. Eu sei que também você trabalhou bastante com a questão de talent acquisition, você já fez muitas entrevistas, trabalhou fortemente com recrutamento. O que você pode dizer em relação às competências técnicas e comportamentais que ajudam esses profissionais a se destacarem quando eles estão fazendo uma entrevista no mercado internacional? Bom, vamos lá. De competência, claro, técnica vai depender muito da posição, né? E aí realmente vai de acordo com cada vaga. E, obviamente, o idioma ele vai entrar aí como um must-have, né? Uma coisa mandatória, né? Para todas as oportunidades. E comportamental, eu destacaria resiliência, né? Flexibilidade, força de vontade, coragem e ousadia, né? Eu sei, parece muito, mas é que poxa, você fazer uma mudança desse nível, que é uma mudança muito grande, né? Você deixar o seu país para trás, né? Sua família, seus amigos da vida toda, a sua cultura, as suas referências, né? E você buscar, né? E muitas vezes começar praticamente do zero, né, em outro país, você tem que ter essas competências, né? Então, focando, né, nessa questão do, poxa, um profissional que busca sair do Brasil e trabalhar em outro país, eu diria que essas competências, elas devem estar presentes, né? A pessoa tem que apresentar essas competências, não só para a empresa e para o trabalho que a pessoa vai realizar, mas também até para o próprio profissional conseguir se adaptar, né, no novo país, na nova realidade, e ser feliz, né? Porque não basta a gente mudar, né? E falar, poxa, eu vou para outro país e é isso. É Depois que você verdade. muda, você tem também que se sentir feliz pessoalmente e profissionalmente, senão não vai dar certo, né? E também tá tudo bem você tentar e ver que não deu certo e voltar, né? A vida é assim. Mas eu diria que essas competências são fundamentais para algum profissional conseguir construir uma carreira internacional. Legal. Eu gosto muito do que você comentou, né? A gente precisa. É difícil a gente dizer assim, eu tô preparado, porque só quando você chega lá que você vai realmente sentir, né, a saudade, essa parte de ficar longe da família. Mas ao mesmo tempo é tão recompensador também, porque eu acho que depende de cada um. Algumas pessoas, como você disse, conseguem muito rápido e outras passam por um processo, e que esse processo você amadurece tanto, você começa a ter esse desejo tão grande que quando você chega lá, né, no lugar, algumas pessoas sentem, outras pessoas não sentem tanto, né? Assim, você acaba focando tanto naquilo que você lutou para conseguir e você só quer realmente viver aquilo, o resultado daquilo que você foi construindo ao longo dos anos. É uma experiência incrível, né, Fabi? Assim, eu acho que a gente cresce muito todos os dias. É um aprendizado contínuo, porque você lida com pessoas diferentes, culturas diferentes, que eu também acredito que eu estive aí algumas semanas atrás, eu também vi a diversidade, né? Então, assim, como que a nossa cabeça abre, assim, nesse sentido?
E aí, no mercado de trabalho, isso vai ser muito importante, nessas competências de ser flexível, de ter realmente de usar aquele jeitinho brasileiro no sentido positivo, de se dar bem com as pessoas, apesar que eu acho que essa não é, assim, tanta dificuldade de nós brasileiros, porque uma das coisas que eu noto que os brasileiros se dão muito bem porque a gente sorri muito. Eu já até ouvi pessoas falarem assim, você é brasileira? Porque são os brasileiros que sorriem tanto assim. Tipo, uma marca registrada. E é uma coisa que Incrível, funciona, né? dá muito certo. Não, melhor ser conhecida porque sorri muito do que viver de mau humor, né? Então, Exato, prefiro que sejamos conhecidos por isso. exato. E alguns países, né, assim, às vezes eles não têm muita luz do dia, escurece mais cedo, as pessoas tendem a ficar um pouquinho mais fechadas, Fechado. mas ainda assim, eu vejo que os brasileiros ainda estão felizes, né? E tão felizes que estão vivendo o seu sonho, enfim. Mas, então, falando um pouco dessa parte cultural, né? Acho que esse é um ponto importante também. Quais foram os maiores desafios na sua experiência de se adaptar para viver no exterior? Você teve alguma coisa que você gostaria de dividir? Não, vamos lá. Bom, claro que houveram desafios, né? Eu acho que mesmo que uma mudança, né, como era o meu caso, fosse muito planejada e desejada, sempre vão vir desafios. Aí o pacote é completo, né? As coisas boas e as ruins, não dá para É. ter uma coisa só. Eh, por um lado, eu considero que, falando da Espanha, né, eu tive muita sorte porque a Espanha, ela, por ser a Espanha, foi muito mais fácil essa adaptação, né, por conta do clima, da cultura, da gastronomia, né, até um pouco da cultura, Ah, né, é não, muito não é, bom. É muito não, bom. não é, eu amo estar aqui na Espanha. Então, assim, tem diferenças? Óbvio, mas não são tão gritantes, assim, eu diria. Eu imagino que, outros países um brasileiro pode sentir mais essas diferenças, né. Tem uma coisa muito simples como o clima, né, poxa, você vai para um país que, faz muito menos sol, que chove muito mais, que neva muito mais, né, isso já é muito diferente pra gente, né. E então aqui, não é o caso, né, então eu acho que isso facilitou bastante a adaptação. Mas claro, né, no começo, ou tem no eu imagino, né, esse foi meu caso e eu imagino que pra maioria também seja assim, no começo é muita coisa, ao mesmo tempo, né, acontecendo, então você pode se sentir muito sobrecarregado, né, overwhelmed, né, Sim. porque, poxa, você vem para o país, aí você tem que encontrar um apartamento, você tem que resolver várias coisas burocráticas que você não tem ideia, né, como funcionam, você tem que terminar de conseguir algumas documentações, né, então tudo é muito intenso e é muito fácil você se sentir perdido, né, então também aí entrando a questão do planejamento, quanto mais planejar e você se informar melhor, mas você vai ter um pouquinho o sentimento de: meu Deus, né, vou dar conta de tudo isso e quando tudo isso vai acabar", né, toda essa papelada, administração, parte burocrática. Também no começo, uma coisa que eu senti, e por mais que eu já estivesse acostumada a falar inglês, a falar espanhol, né, no trabalho, eh, eu voltava para casa durante acho que foi os 2 primeiros meses, assim, mais ou menos, eu voltava para casa todos os dias com um pouco de dor de cabeça, Sim. porque eu ficava 100% do tempo em inglês e em espanhol, não tinha aquela pausa para o português, né, igual no Brasil, poxa, você tem uma reunião de horas com o pessoal de fora em inglês, mas aí você vira para o lado, conversa com o seu colega em português, você vai almoçar vai falar com alguém em português, você, né, no metrô em português, então você tem as pausas para você voltar para o seu idioma, né. Então eu não tinha, né, e eu também vim sozinha, então eu não chegava em casa e falava, claro, eu podia ligava, né, para minha família, mas não todos os dias, mas, você tá sempre em outro idioma, né, e isso cansou um pouco, foi bem cansativo até eu senti que houve uma adaptação do cérebro mesmo, né, adaptar, né, Sim. a estar sempre em outro idioma. E bom, esses foram, né, os desafios mais iniciais aí, mas o mais intenso, pra mim, foi a pandemia, né, porque quando eu estava, aqui, né, houve aí a pandemia, e foi bastante desafiador em 2, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, né. Pessoal, porque, claro, eu estava aqui sozinha, e eu tinha muito mais, medo e preocupação pela minha família, não tanto, por mim, posso ser um pouco consequente, mas eu tinha mais medo, até estava mais
preocupada por eles, né, e de acontecer alguma coisa eu não estar perto, de acontecer alguma coisa e de repente eu não conseguir ir ao Brasil, né, aqui a gente teve um confinamento bem intenso no começo, né, então foi difícil Verdade. esse começo, perdão, essa parte, né, no aspecto pessoal. E, E desculpa, já fazia tempo que você estava aí, Fabi, quando começou as restrições? eu já tinha um ano aqui, Sim, mais ainda de um está se ano. adaptando. Assim, claro, graças a Deus não foi, logo no primeiro mês, né, É, mas, também não era que eu estava aqui há já anos, né. E claro, e no aspecto, profissional foi também um grande desafio, porque, claro, sou de recursos humanos, e nós tivemos que dar todo o apoio, né, aos trabalhadores, entender, o que estava acontecendo, hã, te estávamos muito atentos, né, às recomendações, né, das autoridades, aí dos governo, né, em cada país, né, para poder seguir as diretrizes, entender o que vai acontecer, né, com o escritório, o que que a gente tinha que fazer em cada país. Claro que, trabalhando em uma empresa multinacional, como muitos sabem, óbvio que existiam as regras, as diretrizes, globais, a gente ia recebendo as orientações da empresa, né, então não é que eu aqui localmente eu tinha que definir tudo, não, não era assim, existiam as diretrizes e o direcionamento, global, mas claro, a gente tinha que entender como adaptar isso e o que de repente, localmente a gente tinha que fazer, né, para assegurar que a segurança dos nossos trabalhadores, a sim. segurança não só a física, mas também mental, que foi um período muito duro para todo mundo, e como dar o suporte também para as pessoas que necessitaram, então ninguém tinha experiência nisso, né, assim, foi uma coisa que não é que: "Ai, poxa, espero que não haja, mas havendo outra pandemia, vamos saber muito mais rapidamente como reagir, né, e o que Sim. fazer". E eu lembro que nos primeiros meses a gente não sabia nem: "Poxa, a gente fecha o escritório, o que que as outras empresas estão fazendo?", começar a ligar, sabe, para outras empresas e perguntar até para os próprios trabalhadores: "Poxa, o seu marido, os seus amigos, né, que trabalham em outras empresas, o que as outras empresas estão fazendo?", entender o que estava acontecendo, né, e isso foi muito desafiador, né, cresci muito, né, com essa experiência, mas espero que não aconteça de novo. É. Esse foi um Ah, desafio extra, né, Fabi, além de todos os desafios que normalmente a gente passa quando a gente muda, isso daí foi, assim, totalmente inesperado. Mas pensando, assim, nos desafios no geral, em relação à adaptação cultural, hã, quais foram as partes que você acredita que, com esse aprendizado, hoje elas beneficiam para o seu sucesso profissional? Assim, pensando como você foi crescendo ao longo do tempo, passando por todos esses desafios, e hoje você olha para isso e fala: "Nossa, mas hoje você é uma pessoa completamente diferente", e a que você atribui a esse sucesso profissional da cadeira que você está hoje? sim. Bom, isso também muito relacionado também à minha própria vivência, né, mas, quando eu vim para cá eu tive que aprender muita coisa, claro que eu já tinha muita experiência, eu tinha muito que aportar e agregar, por isso obviamente que eu fui escolhida para a posição, mas, haviam muitas coisas que eu não conhecia, né, principalmente relacionado à legislação dos países que eu ia atender, né, e aí eu tive que, né, como a gente fala, se virar nos 30, né, É. claro que com o apoio também da empresa, em nenhum momento eu estive sozinha, mas, ah, eu tive que aprender a ter claro que eu já tinha, né, iniciativa, proatividade, mas de uma forma diferente e realmente perder o medo de perguntar, criar rapidamente um outro network e uma outra rede de apoio, isso foi fundamental, né, buscar as pessoas que pudessem me ajudar, me orientar, né, então eu acho que hoje, com toda essa experiência que eu tive, eu sou muito mais capaz que antes, de me adaptar, né. Se alguém falar pra mim, "Poxa, Fabi, agora você precisa começar a atender, Canadá". Isso, claro, toda nova oportunidade traz um friozinho na barriga, e você tem que se esforçar, mas assim,
eu já tenho até muito estruturado como é que eu vou conseguir a informação, com quem que eu tenho que falar, como é que eu vou construir o processo de aprendizado para entender as coisas que eu tenho que entender, porque como eu já passei por isso outras vezes, né, isso fez com que eu adquirisse, eu desenvolvesse essa competência, né? Então eu acho que hoje eu tenho ainda muito mais facilidade de aprender o novo, né? Tenho muito mais humildade de dizer eu não sei. Muitas vezes, por mais que não era confortável, É. imagina, poxa, um colaborador vem perguntar para você poxa, quer perguntar para você, qual é, a regra para licença maternidade, se meu bebê nasce prematuro, se meu bebê fica hospitalizado, e aí você nunca vivenciou isso, você não sabe, você tem que buscar a informação, e aí você tem que falar, eu vou verificar, né, e já te passo todos os detalhes, né, então eu tenho muito menos é, medo, ou não é nem medo, mas porque antes eu acho que eu tinha um pouco mais de, poxa, que essa pessoa vai pensar de mim se eu disser que eu tenho que verificar, que se eu não sei tudo, né, do que é relacionado a recursos humanos, se eu não sei tudo de memória, né, porque eu deveria ser a pessoa que conhece, eu tenho que ser a pessoa que orienta, e eu tenho que ser, né, Uhum. mas tá tudo bem a gente, em um determinado momento, não saber de memória, buscar informação, o que importa é a gente saber agir rápido, Isso. e buscar, né, os detalhes, as informações, e outra coisa que me fez de novo, isso muito na minha área, né? é, Quando a gente fala de leis, as coisas também vão evoluindo. Então, um profissional de recursos humanos que estava aqui na Espanha há 20 anos atrás, e era um super especialista, se começar a trabalhar agora, né, e fala, poxa, passou 20 anos, né, e agora trabalha de novo em RH, vai ter que conhecer muitas coisas, porque existem leis que não existiam antes, muitas coisas mudaram, Sim, né, precisa então se atualizar, né? precisa se atualizar. Então, eu acho que eu desenvolvi, sim, continuo desenvolvendo, né? Mas eu desenvolvi bastante essa competência e eu acho que hoje é um diferencial no meu perfil. E eu imagino que qualquer um também que venha para outro país vai vivenciar algo similar e isso vai ajudar a construir um perfil até mais forte aí, né? Nesse sentido. É importante ressaltar, conforme você foi falando, é, a questão de que se você não sabe alguma coisa, que não tem problema, né? Eu acho que cada um responde de uma forma diferente, mas eu acho que a maioria de nós temos uma certa resistência em assumir para nós mesmos que eu não sei e você não quer falar para ninguém que você não sabe, né? Então, assim, é difícil. Mas é importante não deixar, porque isso daí é um prato cheio para aqueles sabotadores da nossa mente. E aí, muitas vezes, você pensa que você não sabe porque você está fora do seu país, e esse não é o caso. Né? Isso pode acontecer em qualquer lugar. A gente pode estar trabalhando lá no Brasil, super atualizado, com todas as leis, com todas as, né, as leis trabalhistas, mas as coisas estão mudando, ainda mais hoje em dia, as coisas estão mudando com muita agilidade. Então a gente precisa ser flexível e estar sempre aberto a aprender e ter essa humildade de vou checar, vou aprender e vou resolver, né? Eu acho que isso ajuda muito. E pensando nisso, você deve responder para seus líderes, eles devem ser de várias. A sua empresa, como ela é global, você deve ter uma liderança mais diversa também. E quais são, assim, as competências que você acredita que são muito importantes, especialmente quando você tem que reportar para líderes, né? Quando você trabalha numa multinacional e você tem toda essa estrutura global. Uhum. Bom, vamos lá. É, Quando a gente tem essa estrutura global e a gente tem que reportar para uma pessoa que não está fora, ou trabalhar, né, com times em diversas regiões, eu acho que estabelecer confiança é super importante, né? Porque isso significa que muitas vezes as pessoas que você trabalha não estão sentando, não sentam do seu lado, não estão vendo o que você está fazendo diariamente, né? E você também não vai, né, contar cada passo que você dá, né? Então você estabelecer confiança, né, uma relação de confiança é fundamental. Acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça, tá, em relação à pergunta. É, e você faz isso, claro, trabalhando no dia a dia, é,
se comprometendo com as suas entregas, né, mostrando que você está ali disponível, que você é capaz de realizar o seu trabalho. É, e, e eu diria também que você também entender como a outra pessoa funciona e também fazer um pouquinho, e se adaptar um pouco, né? Isso é válido com, né, com a estrutura global, estrutura local, né? Porque trabalhamos sempre com pessoas, todas as pessoas são diferentes, né? São diferentes personalidades. Então a gente entender um pouco como funciona o outro, né? E se adaptar um pouco, sem deixar de sermos nós mesmos, né? É super importante, né? Então, poxa, se eu tenho um líder que é muito mais objetivo, não, né, não começa a reunião contando muita história, e aí você sabe que com aquela pessoa você tem que ser mais, né, direto ao ponto, né? Ou outra reunião que aí a pessoa gosta, tem um pouco mais um quebra-gelo, aí você também pode, né, aplicar essa estratégia também, né? E aí você vai vendo como funciona e você também entender como você é também, né? E falando de líderes, claro, quando é o seu líder, né, você ter conversas constantes, né, sobre a sua performance, sobre o seu perfil, né? E até conversas abertas de como, de repente, se você gostaria que esse líder te ajudasse ou que você gostaria que esse líder fizesse, né? É importante, de novo, também com essa relação de confiança que ela vai se construindo e estabelecendo, você ter conversas cada vez mais profundas e transparentes sobre esses pontos para essa conexão aí funcionar, né? Então, eu diria que são esses pontos aí. Muito bom, muito bom. Eu acho muito importante mesmo essa questão de você ter esse one-on-one, mas não precisa ser, de repente, toda semana, mas eu acredito que é importante você ter uma certa frequência. E uma das coisas que eu também gosto de, vou aproveitar e citar aqui, é se o seu líder, ele não agenda, ele não... Normalmente a nossa liderança também, tá todo mundo muito ocupado, né? Ainda mais no dia de hoje em dia, todo mundo muito na correria. Então, assim, se o seu líder não consegue agendar esses one-on-ones, se você não consegue ter esse tempo, seja você, né, ter essa proatividade de você mesmo chamar para essa reunião, assim, só um checking point, às vezes, de 30 minutos, ou de repente um one-on-one, uma vez por mês, mas realmente para poder alinhar as expectativas, porque ainda pensando no contexto, né, quando você está no mercado global, a questão do idioma às vezes pode também entrar na frente, então realmente ter certeza que você está ali atendendo às expectativas, Uhum. isso vai ajudar muito, né? Realmente confirmar esses pontos e seguir em frente. E é importante também ter essa visibilidade para que não é o tempo todo, mas assim, realmente demonstrar que você está trabalhando naquilo que foi entregue nas suas mãos e, e confirmar se o que você está fazendo também tá no, tá na ordem, Total. né? Tá no lugar certo. E em relação agora pensando sobre você como uma profissional de recursos humanos, eu queria só tocar um pouquinho no assunto do recrutamento, né, principalmente para aquelas pessoas que têm interesse em concorrer no mercado global. Quais são as falhas que você já notou, Fabi, nos recrutamentos, que você percebeu que o candidato ele era talentoso, mas que de repente ali por uma falha, às vezes muito simples, ele deixou de conseguir uma oportunidade ou deixou de passar para as próximas fases do recrutamento, assim. Então, quais são as falhas que você já identificou que a gente poderia falar hoje para falar para nossa audiência, né, onde eles podem de repente focar e trabalhar quando eles estão ali se preparando para uma entrevista internacional? Vamos lá. É, bom, eu vou comentar sobre alguns pontos que eu acho que é no geral, tá? Não só para posições né, internacionais, né? Mas que, claro, óbvio que quando a gente faz uma entrevista e a gente está no processo seletivo, a gente vai comparar os candidatos, as experiências, né, as competências, e a gente vai, né, a empresa, né, e o hiring manager vai contratar aquela pessoa que a gente acredita que né, tem mais fit, né, com a empresa e com a posição, né? Então tem todo esse processo de comparação, né? Então pode ser que, claro, aí cada caso vai ser um caso, porque, né, uma pessoa não foi escolhida e a outra não, então é bastante particular, mas o que eu vejo de comum que acontece está relacionado
a falta de preparo, né? E a falta de preparo porque isso pode deixar uma imagem de falta de interesse ou falta de proatividade, né? Então, eu diria muito cuidado com a preparação, né? E o que eu destacaria nessa questão da preparação é conhecer mais a cultura, os valores da empresa, tá? Poxa, toda empresa ela vai ter aí a sua cultura e os seus valores, e todos vão estar também aí divulgados na web, então é uma coisa que as pessoas elas podem buscar. Então eu ressalto valores e a cultura porque você tem que ter esse encaixe, né? Porque os valores da empresa funcionam como uma bússola, né? Uma guia do que tipo de comportamento é esperado de cada um dentro da organização, que é valorizado internamente. Então, se não tem um fit, né? Não tem um encaixe, perdão, dizendo fit, né? Um encaixe entre esses valores, é uma coisa que eu diria que está aí que não vai dar certo, né? Vai ser frustrante para os dois lados. Então, isso é um ponto de avaliação que tanto a empresa vai também tentar entender em cada etapa se aquela pessoa ela está alinhada, né, aos valores e à cultura, e também o próprio candidato deveria também entender isso, fazer essa avaliação ele mesmo, né? Sim. Porque, poxa, hoje a escolha não é só da empresa, né? O candidato também escolhe, né, onde ele vai trabalhar, se ele quer aquela empresa, se ele quer aquele gestor, então entenda, né? Busque, faça perguntas, leia o que você conseguir encontrar, né, no website da empresa. Se você conhece alguém lá dentro, também pergunta. E fazer perguntas em relação também à cultura e os valores em cada etapa é super importante. É, e eu diria também que também já aconteceu muito, eu vi muito as pessoas irem para entrevista sem ter um entendimento básico esperado sobre o negócio da empresa, né? Isso é muito sério. Poxa, você vai fazer entrevista, então busca entender o que aquela empresa faz, né? E eu digo isso porque, claro, a gente, em recrutamento e seleção, a gente entrevista para várias vagas, né? Se a gente entrevista alguém que vem do concorrente, é muito fácil. Essa pessoa, obviamente, ela vai ter muito mais visão do que fazemos, porque vem direto do concorrente, mas muitas vezes a gente entrevista para posições, poxa, a gente como RH, né, podemos trabalhar em diferentes indústrias, Sim. em diferentes empresas, né, então, óbvio que para mim, sendo de recursos humanos, eu vou ter um desafio de ter que entender o que é o negócio indo para uma indústria completamente diferente, mas eu deveria, antes de uma entrevista, entender o que aquela empresa faz, o que serviço aquela empresa oferece, né? E quais são os desafios daquela empresa, né? Então, aconteceu muito da pessoa vir para a entrevista e em diferentes níveis, tá? A gente não estou falando só de uma posição júnior, estágio, que você fala, poxa, tá amadurecendo as primeiras entrevistas dessa pessoa, né? Claro que tudo isso a gente também leva em consideração, né? Mas eu já vi também acontecer, inclusive, em níveis mais altos, né? E realmente, quanto mais alto o nível e a posição que você está aplicando, mais vai ser esperado É. de você, né? Então você tem que entender. E isso vem com a dedicação, com a preparação. E tá tudo bem você não conhecer tudo, porque tem muita empresa que tem negócios super complexos e serviços muito complexos, ainda mais, nossa, com tanta coisa de M&A, né, que as empresas aí vão também ampliando, né, o escopo de atuação, né, e então tá tudo bem você não entender e você não saber a fundo de todos os negócios e ninguém dentro da organização vai esperar que você conheça tudo, né? Mas se preparar um pouco e até, poxa, elaborar perguntas para você não estar claro, né? Todos os negócios que a empresa faz, elabore perguntas, claro, dizendo, poxa, eu li, eu pesquisei, eu entendi isso, aquilo, isso é correto? Ou eu vi que tem uma atuação aqui, mas eu não entendi muito bem que tipo de serviço, você pode me explicar, né? Então, assim, isso mostra que a pessoa ela dedicou tempo, que ela quer entender onde ela vai trabalhar, porque isso é o começo, né? A gente tem que entender o que a empresa faz e a gente tem que entender como o nosso trabalho, né, colabora para esse serviço
e como o nosso trabalho vai colaborar para a empresa atingir os objetivos globais, né? Então a gente tem que entender e a gente tem que. E isso é super legal também, eu acho que é muito legal, bacana de pensar, poxa, eu não tenho um objetivo pequeno, né? Eu tenho aquela contribuição que vai contribuir com um macro super grande, né? Eu gero impacto, né? Mas Isso. para impacto eu tenho que entender, né, o que a empresa faz, o que eu faço e como a gente, né, e como a minha atividade ela vai contribuir para o sucesso da organização e para o meu sucesso, né? Então, se preparar, porque já vi, infelizmente, muito candidato e com mínimo conhecimento, ou até falar o nome da empresa errado, sabe? É bem chato, assim. É, Então, né, né, dediquem o seu tempo. Eu sei que está todo mundo ocupado, muitas vezes, principalmente se você, poxa, está trabalhando e você tem, né, um trabalho super exigente, mas você está a fim de mudar, e aí, poxa, a vida, aí você tem suas coisas pessoais, é difícil dedicar tempo para se preparar, mas se é uma coisa que você quer, né, dedique tempo, e você tem que pensar também que você está deixando uma imagem ali, né? Você está deixando uma imagem para um profissional de recursos humanos que hoje está nessa empresa, depois pode estar em outra. Você está deixando e também para os outros profissionais que você for, né, que você for conhecendo durante o processo. Então é importante você entender que você também é a sua imagem que está em jogo ali. exato. Concordo, Fabi. A preparação ela é essencial, essencial. E assim, a hora da entrevista é a hora que você é a hora que você tem que brilhar, né? Às vezes você tem assim poucos minutos, que é naqueles primeiros 90 segundos da conversa com o recrutador ou com o hiring manager. Então a preparação ela tem que ser muito trabalhada. E muito importante ressaltar também uma coisa que você disse. Às vezes é difícil entender o que a empresa faz, né? As empresas, as indústrias, elas mudam. Faça a sua parte, né? Tenta entender o máximo possível para você se preparar para aquela entrevista. Mas aí também está uma oportunidade de, se você não entendeu alguma coisa, tá a oportunidade de você fazer uma pergunta, de repente trazer perguntas estratégicas, e ali você vai demonstrar o interesse que você fez o seu dever de casa e que você está interessado e que você está investindo eh, naquele, naquela entrevista, né? Você está investindo o seu tempo ali em entender, em aprender, porque você realmente tem interesse em entrar nessa empresa e contribuir, trazer o seu melhor e ter impacto. Mas agora o nosso tempo já passou muito rápido, né? Quando a conversa é boa, é assim, passou muito rápido. Antes da gente fechar, então, tem mais alguma coisa, Fabi? Eu sempre gosto de perguntar, né? Se você gostaria de deixar algum conselho, uma lição, algum ponto principal, assim, especialmente para os profissionais, aqueles driven professionals que estão aí no dia a dia, buscando melhorar, buscando criar oportunidades e de repente não só vencer onde eles estão hoje, mas também conseguir promoções ou então ter essa transição de repente ir trabalhar no mercado internacional. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes antes da gente encerrar? Bom, eu diria para não desistir, não desanimar. Ahn, Pode ser que algumas pessoas tenham aí uma trajetória muito mais rápida e fácil até conseguir, né, uma carreira internacional, mas se não é o seu caso, não desanime. E também, claro, é importante, eu diria, ter diferentes planos, um plano A, B e C, né? Isso. Porque pode ser que não aconteça, né, por diferentes razões, né, que a pessoa acabe não conseguindo uma oportunidade fora do país, mas então você tem que pensar, poxa, se eu não conseguir uma oportunidade fora do Brasil, que tipo de carreira e que tipo de posição poderia me deixar muito feliz, pessoalmente, profissionalmente aqui no Brasil? Então, até como eu comentava, poxa, uma posição que vai fazer com que você tenha muito contato com pessoas de outras regiões, que de repente você vai ter muita viagem, ou uma posição que pelo menos você consegue um short assignment, ou seja, uma mudança temporária, e você vai, fica uns meses fora e volta. Ou até, de repente, se você puder ter essa flexibilidade, poxa, você tem interesse de trabalhar em Portugal, mas está muito difícil, você não consegue, então, poxa, você tem disponibilidade, interesse em outros países, de repente você consegue mais facilmente, né, essa mudança. Então, você ter diferentes planos,
né, eu acho que é importante, né, e aí, claro, isso é muito pessoal, né, vai de acordo com o objetivo de cada um, né, mas sempre vem a expressão em em espanhol na minha cabeça. Mas sempre é positivo você ter diferentes planos, porque é isso, a vida vai acontecendo e coisas vão acontecendo, coisas que você, né, muitas vezes que não espera e você tem que se adaptar, né? Então, diferentes planos até para você não se frustrar, né? Se não acontecer, mas não desanimar, né? Se você tem o seu objetivo claro, poxa, começa com o que você pode, né? Poxa, agora eu posso começar estudando um pouco mais de inglês. De repente, a pessoa não pode fazer um intercâmbio, né? Não tem possibilidade de tempo, nem de dinheiro de morar fora, né? Para poder aprimorar inglês. Mas, poxa, então, mas você consegue pelo menos um professor nativo, né? E fazer algumas aulas. Então, vai tentando ver quais são as suas possibilidades, né? De acordo com a sua realidade. E não desanimar e correr atrás, e é isso, e ter diferentes planos aí. Isso aí, muito obrigada. É isso mesmo, não pode desistir, tem que ter paciência. E essa questão do inglês também, como você disse, às vezes, né, para pessoas que, não sei, assim, eu já estou aqui na casa dos 40, às vezes não dá mais para ficar fazendo um intercâmbio. Então, nós temos a comunidade do The Driven Career. Aqui é onde você consegue praticar inglês, consegue também criar um networking, porque na nossa comunidade nós temos pessoas de vários lugares, aqui do Canadá, daqui de Vancouver, de algumas pessoas da Europa e do Brasil. Então, é importante que você já comece a praticar, né? Onde você pode ter essa exposição, você segue fazendo os exercícios e aí a oportunidade acontece, porque a gente vai se preparando. Fabi, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por tudo que você dividiu com a gente hoje. Te desejo Obrigada. muito sucesso aí em Madrid, que você aproveite muito os dias ensolarados, tenha muito sucesso aí também na sua carreira. Eu sigo te acompanhando no LinkedIn e muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. Bom, e você, também obrigada pela sua presença aqui. Se você gostou do nosso episódio, nós vamos gostar muito de saber o que você achou. E de novo, se tem alguns pontos que de repente nós chegamos a não falar aqui, a gente já conversou quase por 1 hora, mas ainda assim tem muita coisa que a gente poderia abordar. Então, deixa aqui nos comentários outros assuntos que você gostaria de saber mais. E aí nós podemos abordar nos próximos episódios. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio incrível. Até lá e stay driven! Stay driven!